Amém. Então, boa tarde a todos. Vamos estar a continuação a esse tempo de louvor e o que o Senhor tem estado a falar conosco durante o tempo de louvor. Nós tivemos o privilégio de uma semana ou duas atrás, a falar com alguém que nós conhecemos há muitos anos, gente que conhece ele toda a vida. Um homem de 96 anos que, com 16 anos, entregou a sua vida a Jesus. E então nós fomos lá especificamente para ouvir da boca dele algumas histórias dessa aventura de fé que ele tem vivido durante esses anos longos. 96 anos. E então com 16 anos ele conta a história de viajar ou de passear com o meu sogro todos os domingos. Havia um grupo de jovens, ele tinha 16 anos na altura, e todos os domingos eles passaram pelo Rio Douro, um barco a remo. Ele estava a descrever isso. Imagina, nos anos 30 talvez, ou 40, isso foi antes do Douro ter barragens, era um rio perigoso, e então o barco a remo, as autoridades deixaram passar nesse barco um certo número de pessoas, a não ser no dia de tempestade. Ele descrevia o dia de tempestade, quando estava a chover muito, quando havia muita corrente ali no Douro. E nessa altura, menos pessoas eram permitidas atravessar o rio. Ele disse que era proibido também usar guarda-chuva. Porquê? Porque o vento pode levar o guarda-chuva e o barco com o guarda-chuva, não é? E desviar o barco. Então, eles a remar ali, mais uma vez, 16 anos, ele conta a história de ter que dar mão, não é? E remar sobre o Douro, na tempestade, a ficar encharcado. E depois, do outro lado, havia mais uns poucos jovens ali para recebê-las. E depois era ir a pé, a Lumiara, vários sítios ali no sul do Douro, a pregar o Evangelho. Isto no tempo de Salazar. E muitas vezes tiveram ali pessoas à espera deles para espancá-los, para causar problemas. Era até proibido pregar no ar livre, mas eles fizeram na mesma ou conseguiram autorização para falar num jardim qualquer ou até na estação de, como chama, Espinho, Esmoriz, ali, Esmoriz. O chefe da estação aceitou Jesus e ele deu-lhes autorização para pregar ali, né? Valadares, na estação de Valadares. E a igreja em Valadares se ergueu ali. E então ele conta história por história desses tempos. E é estimulante ouvir isso, não é? Já contei algumas histórias, mas às vezes a violência, às vezes milagres, às vezes salvação, uma igreja erguida. E a maior parte deles, jovens, 16 anos, 20 anos. O meu próprio sogro só tinha 45 talvez na altura. Não é? Vivendo essa aventura de anunciar o Evangelho. E é isso que vamos falar hoje, porque estamos no capítulo do livro que fala acerca de uma vida todo terreno para Jesus. A vida cristã é uma vida todo terreno, não é uma vida normal. A vida cristã é uma vida vivida pela fé, e pela fé, ao responder à voz do Senhor, à palavra do Senhor, pela fé, nós acabamos por viver a nossa fé, a nossa vida, de maneira totalmente diferente. Há coisas que crentes fazem que são mesmo difíceis de explicar aos outros que não são crentes. Porquê? Porque não são a norma do mundo, são a norma de Deus e do reino de Deus. Então, essa jovem, por aí, 80 anos atrás, não é? 80 anos atrás, a viver assim e ganhar por ele mesmo tesouro no coração, a fortalecer-se no coração e depois a ser um pilar da igreja. Não sei quantas pessoas aceitaram o Senhor ali naquela igreja desde aquela altura.
Fantástico. E a história nesse género daquelas alturas. E meus irmãos, aqui em Penafiel e na Val de Sousa, nós aqui queremos ver o reino avançar e estamos a construir sobre os ombros daqueles primeiros crentes aqui no norte de Portugal. Heróis da fé, não é? E então, a vida cristã é uma vida todo terreno. Não é, às vezes, confortável, é abençoado, é por uma eternidade, mas é diferente. E eu a falar de uma vida fora da estrada, mas por acaso reparei essa semana que há uma estrada descrita na Bíblia. Em Lucas 3, quando João Batista anuncia a vinda de Jesus, ele diz, João Batista era voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Esse caminho não parece um caminho do Jeep fora de estrada. Esse caminho parece um caminho mais aplanado, mais anivelado, não é? Como é que nós, crentes, podemos fazer sentido disso? Por um lado, eu a dizer que a vida da fé é uma vida fora da estrada, todo terreno, e depois a vida de cristã descrito assim. Olha para Jesus e diga-me, ao ver a vida de Jesus, essa vida parecia qualquer coisa normal? Ou não? Não, pois não. Havia um mundo com a vida dele e Jesus totalmente diferente, desafiando a torto e direito as normas do mundo. Ele não estava no caminho do mundo, estava fora desta estrada, estava a descrever ou a viver, demonstrar uma maneira de viver totalmente diferente, que era do reino dele, vivida pela fé, respondendo à palavra do Pai dele. Não foi assim? Foi. Mas em nenhuma altura, Jesus sentia o risco, qualquer risco, como talvez eu ali no Jeep, há um risco de ir para um caminho que não é assim super suave. A gente tem que optar por isso, não é? Mas Jesus tinha os pés sempre assentados na realidade de segurança do Pai dele. Na realidade de segurança da eternidade. Ele sabia que ao viver essa vida, que eu estou a chamar todo terreno, ele estava no centro da vontade do Pai, totalmente seguro, totalmente convencido que ele ia produzir fruto. E é esse tipo de vida que Jesus anuncia ou demonstra que nós também devemos estar a viver. Por um lado, totalmente diferente, mas no fundo, nesta estrada de Jesus que caminha para o céu, por trás do qual é a vontade do Pai. Portanto, pode ser que Deus chama-nos para viver numa maneira assim, esquisita até para o mundo. Mas, quando um jovem de 16 anos está a passar pelo Douro, em perigo, num barco, remando para
anunciar ou fazer parte de uma equipa que anuncia a mensagem da salvação, ele está no caminho certo. Ele está no caminho eterno. Ele é que tem vida eterna. E todo o céu está ao lado dele. Quando vocês recebem o Espírito Santo de Jesus, receberão poder para testemunhar. E nesse caso, o testemunhar implicava passar pelo Douro e muitas outras coisas. Mas por causa de estar no caminho de Jesus, a proteção do Senhor estava lá. A unção do Senhor estava lá. As histórias vieram por causa da presença de Jesus com eles. É assim, não é? É ou não é? E assim, este jovem de 16 anos faz algumas coisas que o próprio Jesus fazia. E é assim que a Bíblia descreve a vida cristã. Há mais uma chave importante para nós hoje em dia, para lembrar a respeito da vida que Jesus demonstra. E é isso. Todo o foco de Jesus era em pessoas. Ele veio por causa do amor que ele teve e tem para homens e mulheres. Ele, motivado pelo amor para pessoas, seres humanos, ele deixou a glória que tinha com o Pai para viver neste mundo hostil, nessa maneira fora da estrada. Porquê? Motivado por amor, pessoas como tu e como eu. No fim do ministério dele, antes de ir para a cruz, isso foi a oração de Jesus. Depois de viver aqui 30 e tal anos, no meio desse mundo hostil, espiritualmente hostil, ele disse assim: já não lhes falarei muito aos discípulos, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Jesus, seguro nesse caminho, ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo, pessoas, saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Em tudo o que ele fazia, por amor das pessoas, em todo o perigo, entre aspas, que ele corria, Jesus, em todos aqueles milagres que fez, ou a libertação que ele fez, qual foi a intenção dele? Que o mundo saiba que eu amo o Pai. Tudo o que ele fazia, todas as sessões, todos os dias, ele fez porque o Pai estava a dizer para ele fazer isso. E ele fazia aquilo porque ele também queria que o mundo ficava a perceber que ele amava o Pai. Porque ele queria pessoas salvas. Ele queria ver pessoas entrando no reino dele. Se vocês pertencessem ao mundo, disse Jesus, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O mundo odiava Jesus. E o mundo de Jesus vai odiar discípulos. É por isso que vem oposição. É por isso que os nossos irmãos da Índia às vezes estão a sofrer. Há pessoas aqui que sofreram por causa disso. É para esperar.
este mundo não gosta nada de verdade que há em Cristo Jesus. Amém? E, portanto, quando o discípulo escolhe viver fora da estrada, todo o terreno, anunciando verdade que Jesus prega, vai haver pessoas que não gostam nada de ouvir isso. Paciência. É o mundo em que estamos a viver. E Jesus, ao dizer isso, olhe para o que ele diz aqui. Deixa-me ver se consigo encontrar. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus não está a orar pelo mundo, Ele está a orar por os discípulos dele, que levem a mensagem dele para esse mundo, para que esse mundo possa crer no Pai que enviou Jesus. Para encorajar a todos, vamos voltar ao início dessa estrada em Gênesis 1:21. Ouça isso a respeito dos seres humanos que Deus criou. Criou Deus o homem à sua imagem. Imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominam sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Tu e eu, homens e mulheres, nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. O ser humano é totalmente diferente de qualquer outra coisa de criação. Ele é feito na imagem e semelhança de Deus. É a nossa glória. Jesus e o Pai e o Espírito Santo criaram-nos assim. E as instruções eram super simples. Nesta estrada direita, onde não havia obstáculos, onde tudo era anivelado, onde pecado não existia. Esse mandamento, por assim dizer, essa razão que Deus teve ao criar-nos, era assim. Ele disse, Ele os abençoou e disse: sejam férteis, olha, fazem sexo. Multiplicam-se, tenham bebés. Alguém consegue fazer isso? Aleluia. Enchem e subjugam a terra. Viajam um pouco. Enchem a terra com essas crianças, esses filhos que vão ter. Governam, dominam sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, esses seres humanos, feitos na imagem e semelhança de Deus, com a glória dele, iam encher a terra com a glória do Senhor, que habitava com eles. Não é? Amém? E esse era o propósito de Deus. Entra o pecado. Entra a desobediência do ser humano. E ao entrar nesse mundo, o pecado ao entrar no mundo, começa a estragar tudo. E esse caminho que é a nossa vida, não é assim agora tão fácil como era no início. Por causa dos obstáculos que o mundo coloca, mundo cheio de homens e mulheres que não têm referência a Deus, esses obstáculos que estão a ser criados. E toda a sociedade, feita por homens e mulheres,
começa e agora está a sofrer as consequências do pecado. Agora, eu tenho duas citações aqui de homens, acho que são todos homens, filósofos, que não são cristãos. São muito bem conhecidos, mas que não são cristãos. E o que eles estão a dizer é que alguma coisa parece que está a mudar. Homens ateus filósofos, até há pouco tempo atrás, estavam sempre a atacar a Igreja de Cristo, que era irrelevante, não tinha jeito nenhum, não é? E havia ataques frontais contra a fé cristã. Talvez agora não é assim tanto. E é isso que um filósofo, ou dois, três, estão a dizer, que não são cristãos. Ouçam isso. Ao ver o estado do mundo. Observando a civilização ocidental, com a sua alma cristã cortada, muitos agora estão dispostos a dizer: precisamos de Cristo. O que eles não conseguiram até agora dizer é: eu preciso de Cristo. A observação é que essa sociedade que nos séculos antes, aqui no Ocidente, foi baseado nesses ensinos de Jesus. Era uma sociedade cristã. Mas pega nessa sociedade, tira o coração e a alma cristã e ficamos com o que temos hoje em dia. E neste estado estão a repensar e estão a dizer, muitos agora estão dispostos a dizer, precisamos de Cristo. O que não estão a dizer ainda é, eu preciso de Cristo. O número crescente de líderes intelectuais sérios estão a reconhecer a necessidade da ressurreição do cristianismo, mas não conseguem fazer com que a fé surja em si mesmos. Ouça isso. Eu sei que não consigo alcançar a fé religiosa, ele continuou, mas acho que devemos ir à igreja. Isso é um filósofo ateu que diz, eu acho que devemos ir à igreja. Não temos, creio eu, diz ele, um sistema ético evoluído. Não aceito a ideia de que a evolução por si só nos leva a sermos pessoas com uma moralidade inerente. Ele está a dar cabo dessa ideia que a própria evolução, o ser humano vai melhorando, as coisas vão melhorar. E a ética que eles decidem que vão viver vai ser boa. Ele diz, pode modificar o comportamento, mas há evidências a mais de que, em estado bruto, quando as restrições da civilização desaparecem, nos comportamentos de maneira mais selvagem, nós comportamos de maneira mais selvagem uns com os outros. Creio mesmo que, com a sabedoria herdada de uma religião de 2 milénios, temos uma estrutura muito boa com a qual trabalhar. O que ele está a dizer é que, por si mesmos, quando Deus é retirado da situação, os homens e mulheres, nós não conseguimos erguer um sistema ético que vai resultar, que vai abençoar, não é? E olhando para o mundo nesse momento, não é assim que estamos a ver. Não é que estamos a ver. Olha, estão a dizer, tira o cristianismo, tira Cristo.
Mas vamos introduzir isso, aquilo. E a sociedade vai para baixo. Isso é coisa séria. A civilização está a sofrer aqui no Oeste, porque estamos a tentar viver numa sociedade onde a alma cristã é retirada. Para terminar, o que é que isto tem a ver conosco? Eu tive alguma dificuldade em pensar como terminar. Mas é assim. Eu sei o que vocês, que eu, precisam. De certeza absoluta. Não é, no fundo, não é coisas materiais. Não são coisas que o mundo oferece. No fundo, o que tu e eu precisamos são pessoas que nos amam. Deus deu-nos uma pessoa. Ele deu aos seres humanos uma pessoa chamada Jesus. E Jesus veio para nos levar a Deus. O ser humano foi criado para viver em comunhão com outros na mesma família. Então, somos seres sociais e em Cristo Jesus temos de novo comunhão com Deus e uns com os outros na família de Jesus. Sim? Sendo assim, se isso é o que tu e eu precisamos, sobretudo, convinha planear a tua vida para que pessoas façam parte da tua vida com prioridade. Primeiro, a pessoa de Jesus. Mas depois, as pessoas, por exemplo, no casamento, a nossa esposa. O que ela precisa é uma pessoa chamada o marido. Não é necessariamente as coisas lá em casa, as coisas físicas. É um relacionamento onde ela é amada e servida. O que os filhos precisam não são, em primeiro lugar, as coisas materiais físicas. São o calor do amor de mãe e de pai. Tempo passado com eles. Isso é o que o ser humano precisa. E o ser humano, os irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos uns aos outros. Convinha planear a vida para que passamos tempo uns com os outros para encorajar uns com os outros. O mundo vai dizer individualismo. O mundo vai dizer passa o teu tempo a fazer isso. O mundo vai dizer é dinheiro. Mas Jesus diz é o Pai e os filhos de Deus. E amar os outros como a ti mesmo. E essa criação que Deus fez, que era para multiplicar, porque é do coração de Jesus, de Deus multiplicar. Quando Jesus diz, é para todo mundo fazendo discípulos. É fazer discípulos, tu e eu, para que a família de Deus cresça, porque Ele quer mais filhos. E faça isso
através de amor. Amém? E é preciso planear por isso. Qual é o alvo da tua vida? E o mundo é de tal maneira sutil. O mundo é de tal maneira influente. O mundo vem bombardear-nos com filosofias diferentes e tal. Mas Jesus, Ele veio para salvar pessoas desse mundo, para levá-los ao reino dele, para colocar os pés dele nesse caminho reto, anivelado, plano, que vai para o céu. Amém? Só mais uma coisa. Isso é muito bonito, mas há um preço a pagar. Já falamos sobre isso. E aí a decisão, a decisão tem que ser feita. É assim. Quando Jesus disse, ali, vocês vão receber o Espírito Santo e vão receber poder para testemunhar a respeito de mim. Toda a gente à tua volta estão ali no mundo. E Jesus disse, vocês estão aqui no mundo, mas não são do mundo. Tem outra perspectiva da vida. Pertence a outro, pertence a Jesus. E a melhor maneira de servir essas pessoas, de amar essas pessoas, é apresentá-las a Jesus. Foi exatamente isso que Jesus disse. Alguém está doente? Olha, ora para ela. Alguém está com dificuldades? Olha, compartilha o que tens. Alguém está com falta de amor, isolado, marginalizado? Olha, passa tempo com ela. Não foi assim que Jesus fazia. Inspirado, equipado pelo Espírito Santo. Não foi assim que ele atraiu pessoas do mundo para ele. Ele disse, eu dei-lhes a glória que tu me deste a mim. Então ele vem ao mundo e vê o mundo separado da glória de Deus, da glória de Deus. E todo o ministério dele é, como é que eles podem receber a glória que tu me deste a mim? Ao acreditar em mim. E os discípulos sabem disso. Nós sabemos disso. E então, querer ver isso na vida das outras pessoas. Eles precisam de Jesus. É verdade ou não é? É? Então, cada um. Vamos cantar a banda. Podemos cantar cada um necessita, um amor que nunca... Essa. Ok. Se isso vai ser o propósito, o alvo da nossa vida, eu já disse, é preciso planear. Faça uma pergunta para ti mesmo. Isso pode ser difícil, mas temos que fazer isso. Não é? Será que falei com alguém sobre Jesus? Ultimamente. Já falei acerca do Covid com muita gente. Mas será que já falei a respeito de Jesus? Tenho por alvo ver alguém salvo. No meu casamento, na minha família, temos por alvo ver pessoas salvas. Estamos a testemunhar. Estamos a compartilhar com os que não têm Cristo. Nas finanças da família, estamos de tal maneira convencidos que isso é o nosso papel aqui na terra, testemunhar de Jesus, que estamos a canalizar dinheiro para isso. Porque o mundo vai querer o teu dinheiro. Estamos a
investir tempo nisso. Porque ninguém vai compartilhar Jesus e compartilhar a vida de outros sem gastar tempo ali. E o mundo vai dizer, ei, não tens tempo para isso. Coloque isso em prioridade. Quando todo o tempo, Jesus está a dizer que o que tu mais precisas é essa pessoa, Jesus, e outras pessoas na tua vida. Que leva-me também a pensar acerca da nossa comunhão. Se isso resulta em dificuldades, aflições, como está acontecendo na Índia, e há pessoas aqui que sofreram perseguição por causa de entregar a vida a Jesus Cristo. Ora, queremos estar juntos para encorajar uns aos outros e precisamos de planear para isso. Amigos, os líderes dessa igreja eram jovens já muito tempo atrás e eles passaram muito tempo juntos. Chegaram a ser bons amigos e ainda hoje em dia, décadas depois, são bons amigos. E famílias da mesma maneira. É preciso isso. Nessa coisa que é o nosso chamado. Sobre todos os chamados. Amém? Viver uma vida fora da estrada, mas com os pés nesse caminho seguro de Jesus. E com confiança, compartilhando Jesus com os outros. E se isso te leva a sofrer alguma perseguição, paciência, até Jesus disse que é um bom sinal. Não é? Leia o livro nesse capítulo e deixa que o Senhor fala contigo. Não é? Eu conto a história quando eu cheguei a conhecer Jesus e dei com um versículo que diz: qualquer um que quer viver uma vida cristã por Jesus vai sofrer perseguição. O quê? A vida é tão bela, eu estou a seguir Jesus aqui. Como é que pode ser isso, não é? E a discussão naquela noite era bem isso, não é? Por que é que a nossa vida, a minha vida, é tão fácil? A razão é porque não estava a falar de Jesus. Bem, se tu queres que o mundo te ama, nunca fala a ninguém lá no trabalho sobre Jesus. Eles vão ficar encantados. Mas também nunca vão ficar salvos. Não é? Amém? Se tu queres que, não sei, não chatear ninguém, então resolva a não fazer diferença nenhuma a ninguém. Mas vai ser um desperdício da tua vida. Não vai? Em Cristo Jesus, temos a hipótese de fazer em Cristo a maior diferença que pode haver na vida de homens e mulheres. E ao fazer essa diferença, nós também gozamos a bênção de Deus, a provisão de Deus. Ele está por trás de qualquer e todas as iniciativas de dar testemunho a Ele. Amém? Vamos cantar esse coro, todo mundo necessita. Vamos ficar em pé. Vamos dar graças a Deus pelos irmãos e irmãs à nossa volta, porque nós possamos cantar isso com o corpo de Cristo aqui, lá em casa também. Isso é um coro onde sim, estamos a reconhecer que realmente todo ser humano necessita amor. Não é? Nós precisamos uns aos outros. A vida é bela quando isso acontece. E sobretudo, precisamos desse amor que vem na pessoa de Jesus, que prometeu estar conosco e deu-nos ordem para ir fazer discípulos e multiplicar a família cristã por todo lado. Vamos cantar.